O que Deus realmente criou no primeiro dia? Como é que existiu luz antes do sol? A gente vai mergulhar fundo no texto original de Gênesis para desvendar, de uma vez por todas, o que aconteceu no início de tudo. Vamos responder algumas das perguntas mais profundas sobre a criação. Será que Jesus já estava lá? Existe um intervalo de tempo secreto entre os primeiros versículos de Gênesis? A gente vai direto na fonte para encontrar as respostas. E o nosso ponto de partida é o seguinte: Gênesis 1 não é uma poesia ou uma alegoria. O que a gente tem aqui, quando olhamos para o hebraico original, é um relato histórico, literal, do primeiro dia de 24 horas da criação. Então vamos lá, direto ao ponto. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que exatamente foi criado no princípio? E aqui a gente já encontra um detalhe que é simplesmente fundamental. A palavra hebraica para criou é bara. Esse verbo é especialíssimo. Ele é usado na Bíblia exclusivamente para descrever a ação de Deus de criar algo do absoluto nada. É a famosa creatio ex nihilo, ou seja, não existia matéria antes disso. Tudo, absolutamente tudo, começou aqui. E quando o texto fala os céus e a terra, não pense só no nosso planeta e no céu azul. Isso é uma figura de linguagem hebraica chamada merismo. É como dizer do Oiapoque ao Chuí para significar o Brasil inteiro. Céus e terra significa a totalidade do universo físico, todo o espaço, todo o tempo e toda a matéria. Bom, criado o universo, como é que a Terra estava logo no início? A descrição que Gênesis dá é uma peça-chave para a gente entender todo o processo criativo de Deus. Muita gente ouve a expressão tohu vahu, sem forma e vazia, e logo imagina caos, desordem, algo ruim, mas não é nada disso. Pense numa tela em branco, novinha, pronta para receber a pintura. A Terra estava assim, não desenvolvida e desabitada, aguardando os próximos passos do grande artista. Então, o que a gente tinha era basicamente uma esfera de água do tamanho de um planeta. Era a matéria-prima perfeita já declarada boa por Deus, apenas aguardando ser formada e preenchida nos dias seguintes. E sobre essas águas o Espírito de Deus pairava. A palavra hebraica aqui, rachaf, é linda. Ela descreve o movimento de uma águia cuidando do seu ninho, protegendo seus filhotes. Não era uma presença passiva, mas sim uma ação ativa, energizante, preparando tudo para o que viria a seguir. Essa imagem ajuda a gente a visualizar exatamente isso. O Ruach Elohim, o Espírito de Deus, estava ali, como uma presença que nutre, preparando ativamente toda a criação para responder ao comando da palavra de Deus que estava prestes a ser dita. E isso nos leva a uma questão muito importante, a tal teoria do hiato. Muitos defendem que existem milhões de anos escondidos entre o versículo 1 e o 2. Mas será que a gramática hebraica permite essa ideia? A resposta para essa pergunta não está na nossa opinião, mas na estrutura do texto original. Vamos olhar de perto a evidência textual para ver se essa teoria se sustenta. E a chave está na gramática. A conjunção que começa ao versículo 2 é o que chamamos de uau disjuntivo. Em vez de indicar uma sequência é depois, ela introduz uma descrição, algo como e, a propósito, a terra estava assim, ou seja, o versículo 2 descreve a condição da terra no momento em que ela foi criada no versículo 1. Gramaticalmente não tem como encaixar milhões de anos ali. Certo, desmentida a teoria do hiato, vamos para outra grande questão, talvez a maior de todas. Como é que podia haver luz, dia e noite, antes mesmo da criação do Sol? À primeira vista, isso parece um problema gigantesco, não é? Mas dentro da cosmovisão bíblica, com um Criador todo-poderoso, a resposta não só faz sentido, como é teologicamente profunda. A resposta é, na verdade, bem direta. Deus é luz. Ele não depende do Sol para criar luz. No primeiro dia, ele criou uma fonte de luz física, fixa e temporária, que permitiu um ciclo de dia e noite desde o comecinho. Isso é uma antecipação incrível da nova criação descrita em Apocalipse, onde o próprio Deus será a nossa luz. Ok, então a gente já tem luz e trevas, dia e noite. Mas e a palavra dia? O que ela significa nesse contexto? Seriam eras geológicas ou dias literais de 24 horas? O mais incrível é que o próprio Deus interpreta Gênesis para a gente. Lá em Êxodo 20, quando ele dá o mandamento do sábado, ele diz que a nossa semana de trabalho tem 6 dias porque ele trabalhou por 6 dias na criação. Essa comparação só faz sentido se os dias da criação foram dias literais como os nossos.
E a gramática hebraica confirma isso mais uma vez. O texto não diz o primeiro dia, mas sim Yom Ehad, dia 1. É o início de uma contagem literal, dia 1, dia 2, dia 3. Se a gente soma isso à frase que se repete ouve tarde e manhã, o texto está praticamente gritando que se trata de um dia solar comum, de 24 horas. E agora, a gente chega na peça central de todo esse quebra-cabeça. Quem é o agente por trás de tudo isso? Quem é que está falando quando o texto diz "e disse Deus"? O Novo Testamento nos dá a resposta de forma explícita. O Evangelho de João começa de uma forma muito familiar, no princípio. E ele nos revela que no princípio era o Verbo, a palavra, o Logos, e que tudo foi feito por meio dele. E João não deixa dúvida de quem é esse Verbo. É o Senhor Jesus Cristo. Pense no que isso significa. Cada vez que a gente lê "e disse Deus, haja luz" em Gênesis, nós estamos, na verdade, ouvindo a voz criadora de Jesus, o Filho Eterno, trazendo o universo à existência pelo poder da sua palavra. E isso nos mostra uma verdade magnífica. A criação é uma obra da Trindade. O Pai planeja, o Filho executa como Verbo Criador e o Espírito prepara e sustenta. Cristo é o agente central. Tudo foi criado por Ele, através dele e, no fim das contas, para a glória dele. E assim, o primeiro dia já estabelece o fundamento de tudo. Deus é o Criador soberano, o Filho é a palavra criadora e o Espírito é o agente que prepara tudo. Negar a literalidade desse relato é mexer na base de toda a doutrina bíblica. E isso é só o começo. Nós ainda vamos publicar novos materiais aprofundando cada detalhe dos outros dias da criação. Se este conteúdo te ajudou, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdade sobre a criação.